coração. Você pode estar com poucas forças, mas transforme essas forças em louvor em cântico de adoração, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus ele vai romper todas as algemas, tudo que tiver fechado ele vai abrir por sua adoração. Por dentro, depois ele se aproxima. Outra marca de adorador: humildade. Ele se aproxima de Jesus e diz: se pode me curar. Ele não diz: Jesus, o Senhor tem que me curar. Você é outra coisa. Se tu podes me curar. Humildade de um adorador. Rodear-se a mesma da piedade. Quando Jesus escuta isso, ocorre uma maravilha. Aquele leproso conquistou o coração de Jesus de Nazaré. Aquele leproso conquistou o coração do filho mais velho da irmã Maria. Aquele leproso conquistou o jovem Galileu. Lava, chaia, sub, caia. Outra coisa da adoração: ele conseguiu atrair a atenção de Jesus para ele. Jesus quer isso de você. Atrai a atração de Jesus para você. Ele quer que você atraia a atenção dele para você. O negócio vai mudar. Se estiver preso, vai voltar. Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Jesus, com íntima compaixão, disse para ele: quer ser limpo? Ou seja, Jesus queria dizer: quer ser limpo agora? Quer agora? Quer ser limpo? A Bíblia diz que na mesma hora, o Espírito Santo de Deus está nesse exato momento pressuntando os seus corações. Nesse exato momento ele sabe que você precisa e ele está tocando no coração de quem precisa. Ele já está aqui nesse lugar. A Bíblia é bem clara que a lepra caiu por terra. Jesus curou o leproso. E tudo que ele havia perdido voltou de novo para ele. Os filhos, a esposa, a entrada de casa, as amizades, todo mundo que conhecia ele, que rejeitava a graça de aceitar ele. Sabe por quê? Quando Deus quer operar, pode se levantar um inferno. Porque quando Deus quer exaltar, ele salva. E o inimigo vai ter que aceitar. Não importa quanta lepra você tem. Deixa Deus entrar na sua vida, para você ver o que você vai fazer. Uma certa vez, uma mulher, uma grande festa de Jesus no meio. De repente, festa de homem e mulher não entra. Festa de mulher no tempo judeu não entrava. Só os varões. Naquela época aconteceu um grande absurdo. Um grande absurdo. A mulher olha para dentro da casa, vê uma rua de gente. Ela olha para um lado, olha para o outro, e dentro do coração dela surgiu a necessidade de adorar Jesus. Ela corre para casa, pega o nardo, bota no vaso, entra dentro da casa, chega nos pés de Jesus, começa a chorar e largar o perfume nos pés de Jesus. E tem umas outras. Até aí está tudo bem. Até aí está tudo bem. Quando ela solta o cabelo, os judeus e fariseus se levantam. Isso é um absurdo! Porque naquele tempo a mulher só podia soltar o cabelo na frente do seu esposo, entre quatro paredes. A mulher não poderia soltar o cabelo no meio dos homens, isso era uma pouca vergonha. Essa vai dirigida, mulher do mundo. Mas quando ela resolveu adorar o Senhor, ela não estava ligando quem ia falar. Deus sei,
Ela queria Jesus de Nazaré. Todo mundo se vira de cabeça para baixo. Se você tomar a decisão de adorar o Senhor Jesus Cristo, seja dentro do ônibus, seja na porta de casa, seja na rua, quando você adorar, o mundo vai se assustar. Mas não ligue, a sua voz vai tocar no coração de Deus. E Deus vai resolver a sua situação, porque você é uma adoradora. Assovia. Todos os fariseus começaram a murmurar. Ela começou a passar as mãos nos pés de Jesus, nos cabelos dos pés de Jesus. Ora, essa mulher fez o que ela fez aí, é ridículo o que ela fez. Jesus se levanta e repreende e diz: olha, eu entrei aqui nessa casa, nem óculos santos vocês me deram, nem um abraço, um aperto de mão vocês me deram. Essa simples mulher chegou aqui, adorou, e o mais maravilhoso de tudo, ela beijou os pés de Jesus. Beijando os pés de Jesus, ela estava dizendo: Jesus, verdadeiramente, o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou beijando o seu pé, Jesus, porque o Senhor é meu Rei, o Senhor é meu Rei, e ninguém vai impedir o meu canto de adorar. Eu quero lhe adorar, eu vou te beijar, eu quero adorar. Ninguém vai impedir a sua adoração. Beija Jesus, abraça Jesus. Ele quer isso de você, menina de Deus, menino de Deus. Não ligue para o que os outros vão fazer. Adore ao Senhor em tempo e fora de tempo. Deus quer ouvir a sua oração. Aleluia. Outra mulher também. Jesus entra dentro de casa. Ela estava ajudando a irmã. Porque no tempo de Israel, se tiver duas irmãs, era para ser dividido os afazeres de casa. Se tivesse um varão, o varão cuidava da cozinha. O que era que acontecia? A casa de Marta, Lázaro e Maria. Lázaro cuidava do churrasco. Marta cuidava das coisas, mas a irmã, naquele dia, Jesus entrou dentro de casa. Aí Marta vai limpar as coisas. Aí Maria se debruça nos pés de Jesus para ouvir a sua voz. A Bíblia diz que Marta se levanta para repreender a Maria. Jesus, manda que ela venha me ajudar. Manda que ela venha me ajudar. Jesus olha para ela e diz: Marta, você está ansiosa por muitas coisas, mas Maria escolheu a parte melhor, que foi ouvir a minha palavra, que foi ouvir, que foi me adorar. Marta, deixa tudo isso, Marta, convém que você me adore. Hoje, nessa noite, convém que você adore o Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando nas nuvens. Ele quer uma igreja adoradora por de fato. Ele gosta de ouvir o seu clamor. Ele gosta de ouvir o seu canto. Mas aí ele só pergunta: o que é que está lavando a sua adoração? O que é que está travando o seu clamor? Eu queria mostrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, toque na mão dele, porque eu digo que com certeza essa unção vai se romper, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai notar a sentir o dom do arrepio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai consentir, você vai notar a sentir a presença de Deus dentro da sua casa. Você é uma crente, você é um crente. Não pense que tudo está perdido, porque o meu Jesus, ele limpa tudo e deixa tudo limpo. Você pode se achar agora nesse exato momento uma leprosa que já pecou, já fez isso, aquilo outro, mas Jesus, ele diz: me adore, me adore, me adore, me adore, toque meu pé, me adore para você. Achou, viagem, a fúria. Me canto e vai se adore.
O meu sangue desceu naquela cruz por completo. Você naquela cruz, você não vira madeira e quebranta. Você não vira madeira e cobrarela. Você via, era madeira e cobrarela. É o sangue de Jesus, por de fato, derramado por você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele purifica você e eu de todo pecado. O sangue de Jesus é poderoso. Aonde superabundou e veio o pecado, abundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo é pior mais que uma bomba atômica. Ela tem uma força cósmica, ela tem uma força maravilhosa. A força do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso mais alto inimigo, que se chama Satanás, ele não suporta quando você fala no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Eu lhe repreendo em nome do sangue de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus, a chama da graça, e calma, a súbria. Nesse exato momento eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja se põe de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Você aí no seu lugar, você pode orar também. Clame pelo sangue de Jesus de Nazaré. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor. Sabemos que nosso inimigo está lá fora, ele é acusador para nos acusar dos nossos erros e nossas falhas. Mas nós estamos aqui, ó Deus, nós estamos dentro do seu templo, nós cremos no poder do teu sangue, nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele leproso ele foi porque ele cria de todo o coração que o Senhor iria purificá-lo. Ele dobrou os seus joelhos e adorou. Aquela mulher também prostrou-se de joelho porque ela sabia que o Senhor gosta de ser adorado. Meu Senhor, Rei da Glória, o Senhor é apaixonado por mulheres e homens que gostam de te adorar. Eis aqui um povo, meu Senhor, Rei da Glória, que por causa de uma tribulação, que por causa de um pecado, deixou de te adorar. Mas nessa noite, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, eu clamo o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E eu peço ao Senhor agora nesse exato momento, meu Senhor, Rei da Glória, desce com o seu banho de sangue sobre as suas ovelhas nesse exato momento. Marca ela com o sangue do Cordeiro, assim como o Senhor fez nas portas lá no Egito. Marca todo o seu povo, meu Senhor, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. É com teu sangue carmesim, é com teu sangue, é pelo sangue que nós recebemos a vitória, é pelo sangue que nós somos salvos, é pelo sangue que nós temos liberdade, é pelo sangue que nós somos livres, é pelo sangue que nós vamos para a glória, é pelo sangue derramado na glória, é pelo sangue derramado lá no Calvário, que nós temos vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E toda a igreja diz amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Amados em Cristo, nós temos que crer nesse poder. Nós temos que crer nesse sangue. E aí fora, os macumbeiros fazem briga na Câmara Municipal lá em Brasília, para que uma lei não aprove para a morte de animais, para que não seja feito sacrifício de animais em terreiro de macumba. Eles furaram desgostosos porque eles sabem que os Exu aí fora gostam de sangue de animal. Eles sabem muito bem que os Exu gostam de sangue de animal. Mas nós aqui que estamos em igreja nova do Cordeiro, nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo tem mais poder do que sangue de animal. Nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder do fato para destruir todo o mal. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu glorifico e agradeço a Deus por essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia!